Até aqui, o ano de 2023 não tem sido nada amistoso com o produtor, em razão do forte ciclo de baixa da arroba que desafia a gestão e os resultados das fazendas. Bem recentemente, o mercado tem dado sinais de recuperação, mas muitas perguntas ficam no ar. Quando exatamente chegaremos a um patamar favorável para a pecuária? Como o produtor pode identificar a aproximação de ciclos de baixa e como se preparar para eles? Além disso, há quem consiga tirar alguma vantagem desses momentos e se blindar, se proteger dos seus efeitos negativos? O fato é que tudo passa pela gestão. E para responder essas perguntas, estamos aqui com o Thiago Parente, CEO da Rancho, empresa que é especializada em sistemas de gestão para a pecuária. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Roberto. Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade e obrigado por estar aqui de novo. Tiago, até agora o ano de 2023 foi muito duro para o produtor, por causa da forte baixa do preço pago pela arroba do boi, como acabei de falar. Como você atua diretamente com gestão pecuária, na sua visão, quais são os principais fatores que estão por trás desse ciclo de baixa? Então, quando a gente olha o histórico da cotação da arroba, né, e virou um assunto meio aquecimento global, ciclo pecuário, né, você vê que ali atrás a gente teve aí um preço de arroba acima de R$ 300, um ano, 2 anos atrás, e isso provoca uma forte retenção de fêmeas pelo pessoal de cria, né? Só que a gente tem esse descasamento, como a pecuária é uma atividade de ciclo muito longo, existe um descasamento entre a retenção e você ter o produto pronto para venda, né? Então, quando você bate nesse ponto alto da arroba, você tem essa iniciativa de retenção, né? E você vai fazer cria com essas matrizes, só que essa cria só vai estar pronta dali 3, 4 anos, né? E aí você tem um excedente de oferta, né? E esse excedente de oferta gera, obviamente, uma redução na pressão ou um aumento da pressão pela baixa do preço, que é o que a gente está vivendo agora, né? Infelizmente, o que os analistas dizem é que esse ano a gente está tendo que provavelmente é a pior crise ou a pior baixa de ciclo que a gente já teve desde que se acompanha o número, né? Então, como a gente teve uma alta muito relevante lá atrás, houve uma forte retenção de fêmeas e houve um forte excesso de oferta nesse momento, né? Oferta essa que pressionou a baixa do preço e aumentou a capacidade de negociação dos frigoríficos. Então, sim, a gente tem basicamente dois perfis de pecuarista, né? Você tem o pecuarista que é refém do ciclo e você tem o pecuarista que antevê o ciclo, né? E o ciclo já está muito bem documentado, já existem indicativos desses gatilhos que invertem esses sinais da operação do ciclo, né? Então, essa é a principal razão da gente ter tido um 2023 muito difícil para a pecuária, com muita gente com sentimento negativo. Então, a gente precisa realmente olhar para dentro, avaliar a operação e melhorar, e respirar, né? Eu acho que o momento da crise é o momento da gente respirar e reavaliar. A boa notícia é que recentemente o mercado passou a dar sinais de recuperação, então já faz alguns dias que a arroba vem aumentando o valor. Eu queria saber de você duas coisas. Se você acha que esse movimento vai se persistir para as próximas semanas, próximos meses, e quando exatamente adentraremos num ciclo mais seguro e confortável para o produtor? Vários analistas indicam que a gente estava ou atingindo ou já havia atingido o vale dessa fase do ciclo, né? Então a gente espera que a gente não volte a praticar preços tão baixos. Aqui em Goiás a gente chegou a ver R$ 180 arroba, então a gente espera não ver preços tão baixos sendo praticados e a gente começa a galgar essa rampa de retorno ao conforto na pecuária, né? Quanto tempo isso vai levar? Historicamente, 2 a 3 anos para a gente atingir de novo aquele pico onde você tem um bezerro muito valorizado, onde você vai ter uma arroba muito mais valorizada, né? E aí começa de novo toda a parte do ciclo, né? Então, o que os analistas indicam é que hoje a gente já atingiu ou está atingindo o vale desse ciclo de baixa, né? E que deve se levar de 2 a 3 anos para a gente estar novamente naquele ponto de alta da arroba. Tá? Esse é o cenário que a gente trabalha hoje. Obviamente que ao longo desses 2 ou 3 anos a gente vai ter essas oscilações normais da arroba, de alta e baixa, e aí nós temos uma característica interessante no nosso setor também, que tem várias
crises que acontecem ao longo do ciclo, né? Então, por exemplo, tem caso da vaca locatípica, então você tem aquela queda abrupta e aí depois você tem aquela retomada. Então, vamos torcer para a gente não ter nenhum sobressalto desse de novo e que a gente continue vendo a arroba se valorizar ao longo desses 2 ou 3 anos para a gente chegar realmente num bom momento, num momento de maior margem para a nossa pecuária. Em meio a esse ciclo de baixa, mesmo assim, houve quem conseguiu se precaver e desses efeitos negativos e até mesmo tirar proveito dessa fase? Você já antecipou um pouquinho que sim, e o que fizeram para isso? Quais as práticas, as medidas e as precauções que esse perfil de produtor teve? Basicamente, ter uma excelente eficiência operacional, claro, né? Isso, o nosso produtor médio é muito bom, tá? Mas usar instrumentos que estão à disposição no mercado, né? Por exemplo, a trava de preço dos animais. A gente tem clientes agora que estão vendendo animais a R$ 267, enquanto o mercado estava pagando 190, 200, né? Então, eles já se anteveram essa queda, né? E já se protegeram a margem deles utilizando instrumentos financeiros para isso, né? Então, você tem desde a eficiência operacional, eficiência genética, eficiência nutricional, e a gente tem que ser muito bom em todas elas, mas a gente tem que ampliar o nosso leque tecnológico para instrumentos financeiros que protejam o nosso resultado, né? E aí eu acho que o primeiro passo é buscar informação, e cada vez mais a gente vê palestras de especialista nesse segmento, nos eventos que a gente vai, né? Eu sempre brinco que não precisa saber fazer, você tem que conhecer alguém que saiba fazer para buscar essa pessoa e buscar uma assessoria, né, para te ajudar a fazer essa trava de preço. Gente, esse ano não tem por que ter gente perdendo dinheiro no confinamento mais, entendeu? Tem que fazer a trava, tem que buscar, tem que conhecer, tem que saber o que está ganhando. Primeira coisa, saber o que tem. Segunda coisa, saber o que está ganhando. Terceira coisa, saber o que tem que travar. E aí, quando você trava, você passa a ter resultados independentes do ciclo, né? Igual eu comentei, a gente tem um pecuarista que surfa o ciclo e a gente tem um pecuarista que é refém do ciclo. Seja o pecuarista que antevê as variações no ciclo, usando informações que já estão aí para serem adquiridas, né? Tem vários analistas vendendo relatórios muito bons, de alto nível qualitativo, né? Para a gente conseguir prever esses movimentos do mercado e se posicionar para ganhar dinheiro na baixa, né? A baixa, ao mesmo tempo, é um péssimo momento para quem está mal posicionado e é um ótimo momento para quem está bem posicionado, né? A gente tem conhecidos que estavam com a fazenda vazia, que venderam os animais antes da queda e recompraram animais muito melhores agora, nesse vale, né? Teve pecuaristas de cria trocando animais, os animais inferiores dele por animais muito superiores que estariam indo ao mercado para abate, comprando pelo peso, né? Então, assim, tem uma série de formas de fazer dinheiro na crise, né? E as pessoas que sabem fazer ganham muito mais dinheiro na crise, né? Então, assim, não precisa saber fazer, precisa conhecer alguém que saiba fazer. A gente sabe que o mercado pecuário é cíclico e que esses momentos duros fazem parte da atividade, Thiago. Como que é possível identificar com precisão a chegada desses ciclos de baixa? Você comentou agora há pouco sobre a questão dos indicadores, né? E justamente quais são esses índices que o pecuarista deve ficar atento, especialmente nos momentos em que o mercado está bem, para poder identificar e sentir que a baixa está chegando? A gente sabe que ao longo da história a gente tem muitos pecuaristas que já são de gerações adiante, né? Segunda, terceira e quarta geração, e que já viram os pais passando por momentos de crise e que já passaram por esses momentos de baixa de mercado, onde tem um alto abate de fêmeas, onde a gente vê a arroba derretendo, como a gente comenta, né? Onde a gente fica meio sem chão, meio sem saber o que fazer, né? E aí a dica é assim, vai acontecer de novo, a arroba vai subir de novo, a arroba vai cair de novo, não cabe a nós, como eu disse, é uma atividade ciclo longo, onde quando a gente decide reter a matriz, a gente só vai ter o produto pronto dali a 2, a 3, a 4 anos. Então, quando acontece esse descasamento, é justamente ele que propicia o ciclo pecuário. Para a gente detectar essas variações nas tendências, vale a pena acompanhar analistas de mercado, acompanhar a DBO e ver
a perda de força desses indicadores. Então, por exemplo, nós estamos tendo uma arroba crescente, né? A gente teve agora, essa semana a gente está vendo um respiro da arroba, né? Será que isso vai perdurar? Será que não vai? Será que esse movimento vai ter força? Porque estava todo mundo segurando o boi quando estava abaixo de 200, né? Então, quando chega, hoje eu já vi compra a 220. Então, será que isso vai perdurar? Vai continuar com essa força ou vai perder fôlego? Né? Porque pode ser que perda fôlego e fique ali nos 220, né? Por um tempo, até a gente ter realmente ou uma pressão de demanda ou uma redução de oferta e a gente passa a ter um novo preço, né? Então, quando a gente acompanha a perda de força desses indicadores, a gente pode estar presenciando uma alteração no sentido do ciclo, tá? Uma reversão de ciclo. E aí não adianta, de novo, né? Não adianta a gente querer acertar exatamente no ponto, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, né? Mas a gente tem que estar preparado e tem que ter uma gestão baseada em números para a gente tomar as decisões nas horas mais próximas das corretas. Acertar, nós não vamos, mas nós podemos minimizar o nosso erro para obter os melhores resultados. Então, olhar os números é importante. E também quais ações práticas operacionais que o produtor deve realizar para não ficar refém do ciclo de baixa, Thiago? E em qual momento ele precisa começar a agir? Já é justamente nesse momento em que ele percebe uma desaceleração do crescimento do preço da arroba, um período ali irregular de queda? A dica é começar o quanto antes, não tem jeito. Tem que, primeiro, aumentar a eficiência operacional, conhecer o que tem dentro de casa, conhecer como faz, a capacidade de produção, o custo de produção, né? Porque tem muita gente dizendo que está perdendo dinheiro, mas não sabe quanto custa para produzir. Então, não sabe realmente se está perdendo dinheiro, né? Porque ao mesmo tempo que a gente teve uma queda no preço da arroba, a gente teve uma queda bastante acentuada no preço dos insumos. Então, assim, para quem calcula, talvez o resultado não esteja tão ruim, né? A gente está vendo diária de confinamento de 13, 14, 15, 18 reais, estourando 20, né? Quando há um ano atrás estava 25, 30. Né? Então, a gente teve um acompanhamento dessa queda pelas outras commodities que são insumos da pecuária. Né? Então, a primeira coisa, conheça-se, né? Entenda o que você tem, entenda o que você faz, entenda a sua capacidade de entrega de resultado e quanto isso custa. Né? E paralelo a isso, eu não estou dizendo depois disso, eu estou dizendo paralelo a isso, busque no mercado formas de proteger essa produção. Se você tem uma capacidade de produção de, sei lá, 600 gramas por dia, você tem que entender o que você vai ter daqui 180, 150 dias e proteger isso para o momento da venda. Como é que protege isso, pessoal? De novo, busque informações de mercado. Entenda quanto que está para travar arroba, vender no mercado futuro. Tem um monte de instrumentos que podem ser utilizados para evitar esse tipo de problema que a gente está vivendo hoje. Né? Então, acho que, primeiro, ter uma precisão dentro de casa, um autoconhecimento de alto nível, né? E segundo, usar os instrumentos de mercado que existem e que já protegem gente que está ganhando dinheiro agora e está achando bom a crise e está comprando reposição muito barata, né? Então você tem que querer ser essa pessoa que está ganhando dinheiro agora e está ganhando dinheiro em qualquer ponto do ciclo, tá? Esse aqui é importante. Se daqui a pouco a arroba vai estar alta, eu tinha que estar fazendo estoque de arroba agora para vender daqui um ano e meio, 2 anos. Entendeu? Mas tem pasto para isso? Não, não tem. Né? A gente, esses dias, soltou um gráfico que mostrava exatamente isso, disponibilidade de pasto e disponibilidade de capital. Então, se você tem disponibilidade de pasto e de capital hoje, compre gado. Né? Invista. Né? Prepare, obviamente, faça o planejamento. Entendeu? Mas invista. Daqui a 2 anos vai ter gente que ganhou dinheiro agora que está ganhando muito, que vai estar ganhando muito dinheiro também. Então, vamos conhecer o que essas pessoas estão fazendo para a gente ter a possibilidade de ganhar dinheiro em qualquer momento do ciclo. E do ponto de vista de gestão dentro da porteira, o que precisa ser priorizado em termos de processos? E também eu já queria emendar com uma outra pergunta, que é em relação às tecnologias, né? Porque gestão está intimamente ligada à tecnologia. Você ter instrumentos, ferramentas que possibilite ter clareza, monitorar os seus processos, os seus números e tomar decisões. Então, o que o produtor deve priorizar e o que está à disposição dele nesse sentido? Primeiro, uma ressalva, tecnologia nenhuma faz milagre, nem rancho, nenhuma outra que venham a propor para o nosso
amigo pecuarista que nos acompanha aí, tá? Então, não acredite em milagres, né? Acredite em trabalho, acredite em tecnologias como ferramentas que ajudam a gente a buscar um resultado, né? A tecnologia ela deve vir para facilitar a gestão do nosso negócio e para ampliar o conhecimento que a gente tem no nosso negócio. Num momento como hoje, é de extrema importância que a gente fale em fechar as torneiras de ineficiência, né? Que são torneiras que levam o nosso dinheiro, a gente tem dinheiro ficando na mesa porque não está travando o nosso produto usando instrumentos financeiros para isso, e a gente tem ineficiências operacionais, onde a gente tem desperdícios, onde a gente não está fazendo um manejo adequado de pastagem, onde a gente não está usando um suplemento nutricional que otimize o ganho dos animais. Então, assim, a gente tem que olhar, ter essa visão holística do nosso negócio completa, né, e atuar com muito mais precisão em cada um desses pontos, né? A gente precisa ter certeza que a gente tem uma excelente genética, a gente precisa ter certeza que a gente está provendo as necessidades para que essa genética expresse esse potencial, né? A gente precisa entender se o custo de expressar isso é economicamente viável, né? E a gente precisa entender se a gente está tendo lucro, né? Porque não adianta a gente estar numa atividade que a gente está tendo prejuízo. Então, o sistema ou a tecnologia vai te ajudar justamente a fazer um acompanhamento mais próximo, a ter mais precisão nesses números e a interpretar melhor esses números, né? Buscando o quê? Ter o melhor resultado possível porteira adentro, porque a gente tem muito pouca influência porteira fora, né? Então, a gente precisa realmente fazer um excelente trabalho dentro de casa, né? E aí a gente fala, tem que começar com brinco eletrônico. Não, pessoal, eu adoraria que todo mundo começasse com brinco eletrônico, mas a gente pode começar só identificando individualmente o animal, só sabendo quantos animais tem, né? Porque não adianta a gente falar que a arroba está ruim se a gente não sabe nem quantos animais tem, se às vezes aparece 10 ou some 20 animais. Então, primeira coisa, o que eu tenho? Segunda coisa, o que eu produzo? O que eu consigo colocar de peso nesses animais? O que cada matriz está me entregando de bezerro? Como que eu estou chegando lá na frente com isso? Como que eu estou utilizando o recurso que me produz a arroba mais barata, que é o pasto? Eu estou tratando bem o pasto? Eu estou conseguindo manejar bem? Ou eu estou rapando o pasto? Ou eu estou deixando passar o pasto? Né? Então, a gente tem que usar bem as ferramentas que a gente tem dentro da porteira, porque sobre essas a gente tem total controle, né? A gente não tem controle sobre se vai chover ou não. Aí é outra coisa, né? Mas sobre a forma como esses recursos são utilizados, a gente tem controle. Existe um ferramental, inclusive tecnológico, muito bom para a gente usar em casa, que vai nos permitir acompanhar muito bem tudo que a gente está fazendo. E que, se a gente usar bem, vai nos permitir ter o melhor resultado para o que a gente tem dentro de casa. Usando as tecnologias que a gente tem de mercado, a gente vai conseguir vender, posicionar muito bem os nossos animais no mercado. Então, faça bem dentro de casa, faça bem fora de casa, não tem mais desculpa para não ganhar dinheiro usando as tecnologias, os instrumentos que a gente tem à disposição. Gente, é fácil? Não é. Falar parece fácil, entendeu? Mas tem muitos exemplos. Seu vizinho está ganhando dinheiro? O que ele está fazendo? Quem que está ganhando? Procura saber, procura entender, sabe? Vai conversar. A gente não pode ter medo de se intimidar nessa hora, né? E a gente já tinha indicativos ano passado muito claros de que haveria uma alternância de ciclo, né? E muita gente se posicionou para isso. Teve gente que vendeu gado da fazenda inteira. Então, a gente precisa conhecer o movimento de mercado, o que a gente tem dentro de casa e usar os instrumentos adequadamente. É isso aí, Thiago. Excelentes dicas, valiosas referências você trouxe para a gente. Muito obrigado pela sua participação. E fica a mensagem, né, de que o produtor precisa estar sempre atento à sua gestão, aos dados, aos indicadores. É sempre bom saber, né, que ele pode contar com empresas como a iRancho. E também fica aí o convite para a nossa audiência sempre acompanhar o portal DBO diariamente, que a gente sempre está mostrando os atuais dados do mercado. Então, todos estão convidados a acompanhar o nosso portal, assinar a nossa newsletter. E muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Um abraço, obrigado.